Olá, queridos e amados irmãos, muito boa noite. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vos saúdo com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que esta paz perdure em nossos corações, em nossas famílias, e que sejamos a cada dia mais e mais gratos ao Senhor por todas as bênçãos que aurimos de sua parte, por sua bondade e por sua misericórdia. Aqui estamos nós de novo, em nosso Face, em nosso Instagram, para vos comunicar as riquezas imperecíveis da Palavra de Deus. Quero desde já prestar o meu agradecimento a todas as famílias que quase que todas as noites estão conosco, nos prestigiando, acompanhando as nossas lives, se alegrando conosco na presença de Deus. Isso tem constituído riquezas indeléveis e Deus tem sido extraordinariamente glorificado em nossas vidas. E destas coisas o Senhor se agrada. Hoje nós temos um assunto muito interessante. Vamos falar hoje sobre o Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30, versículo 17 ao 21. Vamos falar sobre a pia, o lavatório do tabernáculo, como figura expressa da palavra de Deus. Vamos com isso ostentar a grandeza da palavra de Deus em nossos corações, colocarmos a palavra de Deus no lugar devido e necessário que ela merece. O amor que devemos ter a cada dia pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, como devemos reverenciar a palavra do Senhor em todos os termos da nossa vida. A palavra de Deus é o laurel incandescente do Pai para a humanidade. Mas eu quero fazer menção a muitos irmãos que já estão conosco, tanto no Face como no nosso Instagram. Temos aqui o pastor Erinaldo, ali é o presbítero Erinaldo do Rio Grande do Norte. Temos aqui nossos irmãos Simão Neto, de Brasília, temos de pessoas de Barreiras, Bahia, irmão Simão Neto de Barreiras, Bahia. Temos aqui Marcos Evaristo Lopes, de João Pessoa, muito obrigado. Temos aqui Elaine Cristina. Temos aqui também no nosso Face Adailto Santos, do Pará, Miriam Santos, Eduardo Reis. Temos aqui Edneia Soares, Catiana Plácido, Pastor Adelso Santos, Jarbas Eugênio, Jocely Santos, Antônio Pedro, Fidelis Flávio, Jean de Biporã, Miriam Santos, Sandra Lins, Alessandro Bruno, Joel Tonete, Damião da Silva, Regina Tibúrcio, Paulo Souza, Edivânia Paz,
Zacarias Melo de Natal. Aqui no nosso Instagram temos Sandro de Divinópolis, Biel, pastor Washington Muniz, passou aqui, pregador Bruno José Bonifácio, de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, temos irmão José Mávila, José Somávila, temos aqui Luiz Fernando. Temos muitos irmãos que estão chegando. Não sei se o pastor Jadiel Rocha já está aqui com a pastora Jane e o nosso querido Lorival. Tio Louro é um amigo da gente também, que sempre está nos acompanhando lá do Belém do Pará. O tio Louro, como nós chamamos na intimidade, uma pessoa muito querida, muito abençoada. Então vamos começar o nosso estudo bíblico desta noite. Espero que os irmãos gostem. Irmã Maria Brito, essa está todas as noites. Obrigado, irmã Maria Brito, Antônio Arantes Ferreira, Sidney Graziele Gomes, Volney Rocha Leite de Moraes, Roberto, Juazeiro da Bahia. São vários irmãos que eu abraço a todos com o meu coração. Muito obrigado por amarem sempre o pastor Napoleão Falcão, sempre estarem conosco. Quando lembro de um momento que nós passamos de intercessão, os irmãos intercediam comigo quando eu estava nos Estados Unidos fazendo um trabalho, e as lives, fiz algumas lives de lá, e criamos aquele grupo de amigos, de intercessores. Então, vocês sempre estão presentes. Muito obrigado pelo amor, a consideração que os irmãos têm por mim e por minha família. Muito obrigado de todo o coração. Cléber Santo de Alenquer, no Pará. Deus abençoe. Um abraço para todos os irmãos de Alenquer. Silas Washington Duarte, Rosa Reis, Selma Maria, Heron Boaventura, Lloyd Oliveira, Selmira Oliveira, famílias inteiras que estão conosco. Rosângela está conosco, Rosângela Pereira, eu acho que é a filha do nosso querido pastor Fernando, que já está completamente restaurado, graças a Deus. Temos o pastor Fábio aqui conosco. Deus abençoe. Pastor Nery está melhorando, né? Agora, a minha filha Roberta, né, sua esposa, deu entrada no hospital com a Covid, né? Tem sido uma coisa muito séria, né, irmãos? Essa de Covid tem... Mas nós estamos em oração. Minha esposa está para lá, cuidando da filha. A gente não pode chegar perto, é uma coisa séria. Mas em tudo damos glórias ao nome de Jesus. Como disse Jó, receberíamos só os bens e não os males. Temos aqui o pastor Jefferson, Deus abençoe, pastor Jefferson, lá do Uruguai. Vamos começar ou não, minha gente? Vamos começar o nosso estudo. Vamos falar sobre a pia como figura da palavra de Deus. A pia do tabernáculo como figura da palavra de Deus. Eu sei que todos vocês amam a palavra, retêm a palavra no coração. Então, é isto que vamos falar. Colocar a palavra de Deus na nobreza que ela precisa estar sempre, acima de tudo e acima de todos, a preciosa palavra de Deus. Então, eu vou ler o texto. Abra sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30, versículo 17 ao 21. Todos abriram a palavra de Deus? Êxodo capítulo 30, versículos 17 ao 21. Vamos saborear um pouco da palavra do Senhor. Vamos saborear um pouco da palavra do Senhor. Êxodo 30,
verso 17 ao 21. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegar ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, o texto em eminência que nós acabamos de ler, ele diz que a pia é de bronze, mas o tamanho não é mencionado em lugar nenhum. Que grande é esse mistério! Deus, tão detalhista que é, nas medidas, no tamanho das coisas, porém, a respeito da pia, onde os sacerdotes teriam que lavar as mãos e os pés, o seu tamanho não foi dimensionado por Deus em lugar nenhum. Qual o ensinamento que nós vamos tirar deste elemento bíblico significativo para todos nós? Se a pia de bronze não era medida o seu tamanho em lugar algum, eis aqui uma grande figura da santa palavra de Deus, num sentido muito real. A grande pergunta que surge, como figura da santa palavra de Deus no sentido real, é esta: de que maneira a pia nos dá a entender ser figura da palavra de Deus, visto ser feita de bronze? Que lição nós vamos absorver quando Deus mandou Moisés, através de Bezaleel e de Aholiabe, confeccionar todos esses materiais para o tabernáculo? Meus irmãos, nós já vimos em aulas passadas que o bronze, ele aponta direcionalmente para o juízo de Deus. No Salmo 119, nós encontramos que a palavra de Deus é chamada de juízo de Deus, pelo menos 17 vezes. Certamente, quando nós lemos a palavra de Deus, logo percebemos que somos julgados por ela. Glória ao nome de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós observamos que nós somos julgados por ela, por esta palavra gloriosa. Para começar, nós somos julgados como pecadores e condenados sem Cristo, perdidos eternamente. Paulo faz uma dissertação apologética nos capítulos 1, 2 e 3 da sua carta aos crentes em Roma,
mostrando a condenação dos judeus e dos gentios, sem Deus e sem esperança. Éramos assim, vivíamos assim, sem esperança, sem Deus, sem crença, sem obediência, no desvario da própria vida, réprobo do nosso entendimento. E a palavra de Deus, ela julga a ação pecaminosa dos homens. Este juízo sobre nós é infinito. Não podemos nós sondar quão terrível é o nosso pecado diante da infinita santidade de Deus, da sua absoluta santidade. Não temos como nos apresentar a Ele, a não ser em Cristo e nos seus méritos. Aleluia, aleluia. Para isso Deus exigiu, e por esta razão, um sacrifício infinito, para nos justificar diante de um Deus infinitamente santo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Um Deus infinitamente santo. A pia era infinita, por isso não foram mencionadas as medidas nem o peso. A palavra de Deus, na sua infinitude, tem poder para julgar os homens nos seus delitos, nas suas ofensas e nos seus pecados. E nós não tínhamos méritos para comparecer diante da grandeza de um Deus santo como nós. Repito, para isso, Deus exigiu um sacrifício que fosse esse perfeito, tipificado nos ritos do tabernáculo, mostrando com clarividência o sacrifício perfeito de Cristo no Calvário em favor da humanidade perdida, sem Deus, sem paz e sem salvação. A pia era infinita, por isso não foram mencionadas as medidas nem o peso. Nós cremos que esse recipiente, a pia, era relativamente pequeno, visto ser portátil, e sabemos que o bronze é mais pesado do que o ferro. Glória a Deus. A pia foi feita dos espelhos de bronze que as mulheres usavam. Conforme Êxodo 38, verso 8. Lemos que a palavra de Deus é como um espelho para todos nós. Tiago apresenta isso. Tiago 1, verso 23 e 24. A palavra de Deus é um espelho para todos nós. Vamos ler a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 24. Vamos ler a preciosa palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 24. Palavra de Deus como espelho para todos nós, como paradigma, como referencial, como carta magna, como tesouro brilhante, como refúgio. Glória a Deus. Então vamos ler Tiago, capítulo 1, versículos 23 e versículo de número 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como o era. Quantas pessoas, meus irmãos,
não tem mais vivência dentro da palavra de Deus. Quantas pessoas se esquecem dos tratados fundamentais das Escrituras, como lema de fé, de conduta, como base infinita de nossa salvação, e se perde nas ilusões transitórias da própria vida. Quantas pessoas são ouvintes esquecidos da própria palavra, ou não leem pedagogicamente a palavra na sua vida diária? Então, meus queridos e amados irmãos, façamos da palavra de Deus, principalmente nesses tempos difíceis, como algo com que tenhamos que nos refugiar nela, mergulhar nela, acreditar nela, porque ela é imperecível, ela é imutável, ela é soberana nos seus desígnios e nos seus propósitos. Nenhum homem nesta terra, nenhuma constituição nesta terra estará acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus é imutável, é inerrante. É a bússola que nos leva a um ancoradouro seguro, a Nova Jerusalém. Então estejamos convictos de que é esta palavra que julgará o homem no último dia. Esta palavra pela qual pessoas do mundo inteiro têm recebido prodígios, maravilhas. Minha esposa chegou agora. Deus abençoe minha esposa. Então, meus queridos irmãos, laureamos a palavra do Senhor. Retemos ela no nosso coração. Amamos a Bíblia Sagrada como a única regra de fé infalível e conduta. É ela quem nos mede, é ela quem nos julga. Então, meus queridos irmãos, vamos continuar com esta palavra. A água que tinha dentro da pia, como lavatório das mãos e dos pés dos sacerdotes, é um símbolo também da palavra de Deus. O espelho das mulheres pelas quais a pia foi confeccionada é um símbolo da palavra de Deus, porque o espelho é a voz da verdade. Porque o espelho mostra o rosto que jamais vimos. Porque o espelho revela nossos defeitos, nosso caráter e a imagem do Senhor em nós. Então, novamente, é-nos mostrado que a água representa a palavra de Deus. O sacerdote tinha a obrigação de se lavar antes de entrar no tabernáculo, ou do contrário, morreria. Grande a responsabilidade. Ele tinha que se assear, ele tinha que entrar limpo, purificado, para oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor, agradáveis perante a lei moral de Deus e a lei cerimonial. Então, isto estava apontando direcionalmente para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus dos nossos dias. Ela é a regência maior. Ela é o tesouro infalível. Ela é a expressão da verdade, indiscutivelmente, sem nenhuma reprovação. É o cânon de Deus, direcionado aos homens como a regra simétrica de fé, de conduta. Então, louvado seja o nome do Senhor. Se nós não formos a palavra de Deus regularmente, para sermos limpos, morreremos espiritualmente. Olha que coisa terrível, se nós não formos consultarmos, lermos, observarmos, conjugarmos os seus verbos, as suas frases, as suas profecias, os seus testemunhos, morreremos de inanição espiritual.
Tem pessoas mortas porque eles não leem a Bíblia, hora nenhum, momento nenhum. A palavra de Deus é apenas um mecanismo nas horas difíceis. Nas horas boas, as pessoas desprezam, é apenas um enfeite de prateleira ou de qualquer outra coisa. Menos como uma regra infalível de prática. Então, se nós não formos a palavra de Deus regularmente, para sermos limpos, morreremos. E essa morte agora não é mais física, é morte espiritual. Essa morte agora não é física, é uma morte espiritual. E quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Não tem mais vida, pessoas novas, mas espiritualmente estão mortas. Porque não absorve esta vitamina espiritual que a palavra de Deus tem, que nos conduz a um ancoradouro seguro de crença, que nos estabiliza a nossa fé, que nos credibiliza diante de Deus e que nos motiva a nossa crença. A palavra de Deus é um dínamo motivador da nossa fé. A palavra de Deus é um dínamo motivador de nossa fé. Se você não consulta a palavra, se você não lê a palavra, se você não tem prazer de ouvir a palavra, de meditar na palavra, flexionar a palavra, absorver a palavra, você morre de inanição espiritual. Aleluia! E Deus não quer você morto espiritualmente. Deus quer você vivo, sensível aos ditames da própria palavra de Deus. Chegamos muitas vezes em casa de irmãos, com aquela mesa da sala ali, cheia de jornais, de revistas. Eles leem jornais, eles leem revistas, mas não lê o jornal do dia, que a Bíblia é sagrada. Tudo que vai acontecer amanhã já está na palavra. É o jornal de ontem. É o jornal de hoje. É o jornal de amanhã. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Os três tempos proféticos estão dentro dela. As coisas que eram, as coisas que são, as coisas que hão de vir, está tudo explicitamente inserido. Quer saber como está o mundo, quer saber como o comportamento humano, quer saber os porquês da guerra, quer saber os porquês de tudo, você encontra quando você consulta a palavra do Senhor. Ela é insubstituível. Ela é como se fosse o leme de nossa embarcação. O tesouro da nossa fé. O guia da nossa esperança. A condução da nossa jornada é a palavra do Senhor. Honremos esta palavra, irmãos. Amemos a cada dia esta palavra. Senão morreremos no deserto da inanição espiritual. Fracassaremos no nosso propósito, na nossa carreira e na nossa jornada. Ela é o alimento que nos sustém. Ela é o alimento que nos fortalece na pedagogia diária do nosso viver. Ela está aqui representada na pia de cobre do tabernáculo de Moisés. Então eu vou repetir, se nós não formos a palavra de Deus regularmente, para sermos limpos, morreremos espiritualmente. Morreremos espiritualmente. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É ou não é um símbolo da palavra de Deus, a água desta pia? Quais são os objetivos da água? Dessedentar, fertilizar, branquear, purificar, lavar. São os valores eternos da palavra.
A palavra de Deus, ela deve ter honra e viver no lugar de honra. Não somente na nossa estante, mas no nosso coração, como uma fonte de consulta. Uma fonte pedagógica de consulta. Por isso, o salmista diz, como amo a tua palavra. Como amo a tua palavra. Ela é maná para os sedentos do deserto. Ela é uma fonte que jorra 24 horas por dia, levando-nos a pastos verdejantes, levando-nos a motivações espirituais profundas, a uma crença imbatível de fé e de conduta. A palavra de Deus mostra no caminho, não somente como água, mas como farol aceso, que nos mostra o caminho, que nos mostra as dificuldades que vamos encontrar na nossa jornada e como vencê-los. Como vencê-los. Então devemos reter esta palavra. Apocalipse 2:25 diz que devemos reter a palavra, a fé e a doutrina. Retenção da fé, retenção da palavra, retenção da doutrina. Quer ver? Apocalipse 2:25. Que coisa linda, extraordinário é a palavra de Deus. A cada dia eu a amo mais. Porque não é palavra de homens. Olha, mas o que tendes retende-o até que eu venha. Mas o que tendes guarda até que eu venha. Reter a fé, reter a palavra, reter a doutrina, guardar a fé, guardar a palavra, guardar as doutrinas, que são princípios cristãos. São marcos indeléveis que não podem e não devem ser removidos. Esses marcos indeléveis não podem ser removidos por homens nenhum. Então, meus queridos irmãos, valorizemos a cada dia a palavra do Senhor. Eu espero que você esteja sendo edificado. Se você ama a palavra, e com certeza ama, e por isso estamos aqui juntos na nossa live. A soberania da mesma te garante a vida eterna. É ela quem te garante o perdão dos pecados. Você nunca viu Deus, você nunca viu anjos, você nunca viu o céu por dentro. E por que você crê? Quem lhe conduz a isso? É a palavra e o Espírito e a palavra. O Espírito Santo patenteia. O Espírito Santo traz clarividência da palavra de Deus. Aleluia. O Espírito Santo imortaliza a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. E esta é a palavra da fé que nós pregamos nesses 52 anos do nosso ministério. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que nós estamos dissecando essas lições do tabernáculo. Porque o tabernáculo é a Bíblia. A Bíblia é o tabernáculo. Então nós absorvemos, sacamos, extraímos as verdades ímpares e singulares lá do Velho Testamento para encaixar no Novo Testamento como uma figura tipológica. Porque o velho é a sombra das coisas que haveriam de vir. Aleluia, aleluia, aleluia. Então toda a Bíblia é a palavra de Deus. Até mesmo as palavras faladas pelo próprio Senhor, e faz-se necessário que leamos e meditamos nela com regularidade. Jesus Cristo tinha muita familiaridade com o Velho Testamento. Os apóstolos tinham muita familiaridade com o Velho Testamento. E traziam para o novo preciosas lições. E com isso somos alimentados diariamente pela expressão vivencial da palavra. Esta palavra que é imutável, insubstituível, inerrante. Felizes são aqueles que amam a palavra de Deus e a retêm na sua vida diária. São felizes. Então toda a Bíblia é a palavra de Deus. Até mesmo as palavras faladas pelo próprio Senhor.
e faz-se necessário que a leamos e meditamos nela com regularidade. Por exemplo, na Epístola aos Romanos, diz que somos salvos pela fé, a qual se recebe pelo ouvir da palavra de Deus. Então, a fé é atribuída à nossa audição, quando ouvimos a palavra de Deus na sua coerência, na sua longitude, na sua profundeza, na sua revelação e no seu esmero. Então, na Epístola aos Romanos, diz que somos salvos pela fé, a qual se recebe pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10 e verso 17. Vamos continuar exaltando a palavra do Senhor. Romanos 10 e 17. Olha o que nos diz a Bíblia Sagrada. De sorte que a fé, a nossa crença, é pelo ouvir, vírgula, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, por que não honrar esta palavra? Por que não amar esta palavra? Por que não consultar esta palavra? Por que não viver esta palavra? Por que não absorver esta palavra? A grandeza da palavra de Deus, o vocábulo de Deus sendo expresso ao mundo inteiro. Que grandeza, que epopeia, que magnitude, que brilho, que incandescência, que expressão bela é a palavra de Deus. Como amo, Senhor, a tua palavra. Ela tem sido o meu leme, a minha esperança. Ela tem sido fonte de inspiração para mim. Fonte de graça, fonte de prazer, fonte de alegria, fonte de benevolência. Nós, pecadores miseráveis, outrora, que vivíamos na lama, no lixo, no lodo, na miséria, e agora fomos lavados pela regeneração da palavra de Deus, aplicada no nosso coração pelo Espírito Santo. Que coisa bela! É para nós meditarmos esta noite desses valores imperecíveis que as Escrituras têm ou devem ter para todos nós. Ela deve ser o centro gravitacional da nossa crença, da nossa esperança. Ela é que nos leva a termos e sermos baluartes da fé no candinho escuro deste mundo que vive em trevas, este grande farol, este grande luzeiro, a Bíblia Sagrada. É lamentável que muitos homens e mulheres que se dizem cristãos não a amam mais. Deixaram, abandonaram, apostataram, desprezaram e vivem sobre fábulas, sob esse pseudo-evangelho mentiroso, egoísta, que tem nada de Bíblia, não tem nada de comprometimento. Evangelho farisaico, evangelho toma lá da cá. Isso nunca foi o evangelho de Cristo, amigo. O evangelho de Cristo é de uma beleza ímpar, de um garbo marcante, de temas memoráveis, inesquecíveis, de canduras profundas, que nos eleva à presença de Deus através da Bíblia. Glória ao nome de Jesus. Se você ama a palavra de Deus, guarde-a no seu coração, retenha no seu coração, memorize versículos, leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Pela graça de Deus, eu já li algumas vezes a Bíblia, seus 66 livros. Graças a Deus. E quanto mais leio, mais amo. E quanto mais leio, mais me inspiro. E quanto mais leio, mais me aproximo do Senhor. E quanto mais leio, mais me encho. E quanto mais leio, mais objetivo. Retenho na minha alma essa esperança, movido pela candura marcante, indescritível desta palavra. Glória ao nome do Senhor. Vamos continuar. As Escrituras ensinam que o novo nascimento, a regeneração, é a função do Espírito Santo, em cooperação com a palavra de Deus. Esse é um processo. São leis processuais.
O homem se arrepende, vem para a luz, a palavra lava. O Espírito Santo aplica o processo da regeneração pela palavra. Aleluia. O Espírito Santo trabalha em associação com a palavra. O Espírito Santo não fere os princípios pedagógicos da palavra de Deus. Não, ele não é arbitrário à palavra. Ele comunga com a palavra de Deus. Aleluia. E é ele que aplica esse processo regenerativo do homem. Glória, glória, glórias ao nome de Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então, eu repito, as Escrituras ensinam que o novo nascimento ou a regeneração é a função do Espírito Santo em cooperação com a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus é chamado de o Verbo de Deus. As Escrituras declaram enfaticamente ser ele a palavra vivente. As Escrituras declaram enfaticamente que Jesus Cristo é a palavra vivente, o Verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne. Ele é a palavra vivente. Oh, aleluia! No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a luz do mundo. Aleluia. A luz veio brilhar no lugar escuro. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a tantos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. E isso está escrito aonde? Na palavra de Deus. É ela quem discorre com soberania, com maestria, todo o plano soteriológico, todo o plano da salvação. Eu queria fazer outro pedido aos irmãos. Por favor, compartilhe esta live para os irmãos. Está sendo inspirada, está sendo gloriosa. Deus está trazendo à tona os seus mistérios da pia de cobre do tabernáculo de Moisés. Compartilhe para 10, para 15, para 20, para seus companheiros. Todos terão direito de receber a bênção de Deus através da ministração da palavra do Senhor. Então as Escrituras declaram enfaticamente que ser ele a palavra vivente. Jesus é a palavra vivente, o Verbo que se fez carne. Lemos estar a água intimamente vinculada à palavra no tocante à nossa eterna redenção. Então a água da pia, ela está interligada à palavra, como elemento não somente suficiente para dessedentar a nossa sede, mas para lavar, para branquear, para exteriorizar o brilho da presença de Deus, através da lavagem purificadora da palavra de Deus. Que coisa linda, meus irmãos. Eu estou alimentando a minha alma esta noite mais uma vez. Entretanto, meus irmãos, em Efésios capítulo 5, verso 26. Efésios 5, 26. Para uma nova prova final. Esta passagem faz referência à igreja de Jesus Cristo e aos crentes renascidos. Que diz assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5 e 26, eu vou repetir de novo. Aleluia. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus. Uma vez lavado, uma vez purificado, uma vez branqueado, uma vez limpo, o homem agora está apto para encontrar com seu Senhor. Aleluia! Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! Somente este versículo já é o suficiente. Portanto, quando a água é mencionada de maneira simbólica, ela se refere à expressão maior, a palavra de Deus. Compartilhe a nossa live. Obrigado aos irmãos que estão compartilhando. Muito obrigado de coração. Não somente você recebe o benefício, não somente eu, mas todos têm direito de ser beneficiados.
com a lavagem regeneradora desta palavra que amo, que guardo no meu coração. Ela é minha vida, ela é a fonte de luz, ela é o meu maior tesouro, palavra de Deus. Imortalizada, imperecível, inquestionável, insubstituível, de uma relevância expressiva. Aleluia! E todos aqueles que comigo conjugam este verbo de amar a palavra de Deus. Porque quem diz amar a Deus, ame primeiro a sua palavra. Ame primeiro a sua palavra. Porque a palavra, ela é quem testifica do verbo. Ela é quem testifica do princípio. Ela é quem testifica das profecias. Ela é que faz as análises conjecturais, benditas, santas da palavra. É dentro da palavra que encontramos conjunções verbais e proféticas daquilo que Jesus, daquilo que o Pai e que o Espírito Santo representa e como ele tem titularidade em nossa vivência diária. Essa candura, essa expressão engenhosa está nessa bendita e santa palavra de Deus. Este livro da capa preta. 66 livros, todo tratado de Deus para a nossa salvação, todo tratado de Deus para o bem da humanidade estar aqui. Vamos continuar. Glória a Deus. Então, só este versículo de Efésios 5:26 já é o suficiente. Portanto, quando a água é mencionada de maneira simbólica, ela se refere à palavra do Senhor. Ela se refere à palavra do Senhor. Esta água que nós nos higienizamos, essa água que nós ingerimos, afinal de contas, nós somos 80% líquido. Nós somos 80% líquido. Então, esta palavra é uma engenharia profética que nos leva a nos enquadrar em princípios cristãos e éticos. Tudo o que nós quisermos para uma perfeição melhor de servirmos a Deus na nossa conduta diária, encontramos exemplificados dentro da palavra de Deus. Aleluia, suas advertências, suas doutrinas, sua incandescência, seu leme, suas diretrizes, estão todas aqui. É garboso a palavra de Deus. Ela não é somente histórica, ela é profética. Por isso que o salmista amava tanto, amo tanto a tua lei, amo tanto a tua lei, ela é minha vida. O vernáculo bíblico é um vernáculo pedagogicamente de paz, de amor, de graça, de suficiência, de cura, de libertação, de ternura, de esperança, de fé. É uma abrangência total, esses princípios pedagógicos da palavra do Senhor. Eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia. Aleluia. Agora, meus irmãos, vejamos o quadro que temos diante de nós. Vemos o sacerdote junto à pia, purificando a si mesmo da corrupção e enxergando a sua verdadeira condição, refletido pela água e o bronze polido. Esse era o seu dever diante de Deus. Ele estava ciente das consequências caso não se lavasse. Antes de entrar no tabernáculo, o lugar de Deus para a oração. Que lição para os filhos de Deus que nós temos nesta noite. Ele estava divertidamente. Ele estava diante de um preâmbulo de ensinamentos enfáticos, que ele não poderia jamais entrar para a oração, para o convívio do lugar santo, a não ser que lavasse suas mãos, lavasse os seus pés, como um símbolo da regeneração, como símbolo da santificação, como símbolo da pureza. Aleluia! Aleluia! A palavra aplica o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Exaurimos essas verdades profícuas dentro dessa tônica maestra que é a Bíblia Sagrada. Como é lindo vivermos sob a maestria da palavra,
sob a direção da palavra. Ela nos dirige, ela nos conduz, ela nos eleva, ela nos tonifica a nossa fé. Ela concebe o aumento da nossa esperança e da nossa crença. Ela nos motiva a vivermos a cada dia uma vida em Cristo Jesus. Somos motivados por ela. Quando adentramos a palavra de Deus, ela nos motiva, ela nos traz o cabedal de motivações para prosseguirmos nessa crença inviolável, inquestionável e nessa simetria comportamental, de uma área simétrica e pedagógica dos valores éticos, morais, cristãos, espirituais, benévolos que a palavra de Deus tem para todos nós. Glória a Deus! Que caudal de bênção! Que rio caudaloso! Que águas cristalinas! Que poço inesgotável! Que maestria perpétua! Que candura gloriosa é termos a palavra de Deus filiada ao nosso coração, à nossa mente. Ela nos traz valores práticos e abençoadores. Então agora vejamos o quadro que temos diante de nós. Vemos o sacerdote junto à pia, repito, purificando a si mesmo da corrupção e enxergando a sua verdadeira condição refletida pela água. E o bronze polido. Esse era o seu dever diante de Deus. Ele estava ciente das consequências, caso não se lavasse antes de entrar no tabernáculo, o lugar de Deus para a oração. Que lição para os filhos de Deus esta noite. Certamente é necessário que você e eu nos aproximemos da palavra de Deus numa atitude de santa reverência. De santa reverência. Porque as Escrituras, ela é compreendida pelos anais da alma e não pela pedagogia da mente e do intelecto. Deus revela seus segredos, seus mistérios para os humildes, para aqueles que se aproximam de Deus com santa piedade e devoção. Aleluia! Esse tesouro inefável, indescritíveis de belezas ímpares. Devemos confiar que Ele nos mostrará o pecado e, por conseguinte, devemos nos limpar de toda a contaminação da carne. E isso através da Bíblia Sagrada. Todos aqueles que amam a palavra de Deus ainda estão comigo. E os que não amam, não ficam, porque tem comichão nos seus ouvidos. Mas os que amam são imperecíveis. Quanto mais Deus fala duro, quanto mais Deus fala cobrando os nossos passos e medindo os nossos passos, mas nós amamos o zelo que Ele tem por todos nós, para que nenhum de nós nos percamos na caminhada da vida. Aleluia! A Bíblia diz que Deus só corrige a quem é filho. Bastardo não aceita a correção do pai. Mas os filhos baixam a cabeça e diz: fala mais, Senhor. Fala, que o teu servo ouve. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus queridos irmãos, essas águas cristalinas e purificadoras, exauridas na palavra de Deus, retida na palavra de Deus, concebida na palavra de Deus, é a causa singular da nossa eterna felicidade. Isso tudo que nós estamos falando está em harmonia com o propósito de Deus, com o propósito da palavra. Deus quer a nossa santificação a cada dia, essa santificação progressiva, essa santificação diária. Não podemos desanimar da caminhada, temos que prosseguir em santificação. Claro que nós nunca vamos atingir a santidade, porque santidade é um estado que só atingiremos na eternidade. Mas esse processo de santificação, santificação da mente, santificação dos ouvidos, santificação dos olhos, santificação de todos os órgãos volitivos. Tudo isso nós encontramos forças cabíveis e suficientes dentro da palavra de Deus. Então, meus irmãos, que processo maravilhoso que Deus usa para conosco.
para trazermos à tona a plenitude de Deus em nós. Como é garboso, como é excelente, como é edificante, como é significativo, como é maravilhoso, como é gracioso, como é pungente, como é magnífico, como é soberano. Que seja feita a vontade de Deus explicitamente inserido na Bíblia em nossas vidas. Que Deus seja glorificado em nós a cada dia, através da sua soberana palavra. Que lições expressas nós temos na pia de cobre, no lavatório, no espelho. Aleluia. Como é que nós nos vemos aqui dentro, aonde nós estamos situados? Cada um deve examinar a si mesmo para ver aonde você se situa. Porque ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Cristo e este crucificado. Esta é a palavra da fé. Esta é a palavra da fé que nós aprendemos na escola dominical. Durante 52 anos eu tenho ouvido esta palavra, ela tem me confortado, tem me dado suporte, tem gerenciado as minhas ações, tem me punido na hora certa. Ela pune o pecado do homem na sua própria carne, ela disciplina, mas ela também restaura, ela também levanta, ela também abençoa, ela também fortalece, ela tira o homem do monturo e faz assentar com os príncipes. Esse processo regenerativo é a palavra de Deus na sua soberania, na sua grandeza, no seu ápice, na sua pujança maior. Oh, glória a Deus! Os valores imutáveis, condecorados da Bíblia, é para nós uma fonte de inspiração. E o Espírito Santo está aqui, irmão, inspirando a sua palavra, clareando a sua palavra em nossa mente, fertilizando a nossa fé. Esse é o papel do Espírito Santo, conjugarmos o verbo da Bíblia, conjugarmos o verbo da profecia, trazer para nós a clarividência da Bíblia, clarear, patentear a forma da soberania de Deus para conosco. Como purificará o homem o seu caminho? Examinando conforme a tua palavra. É a palavra que é a nossa norma de fé, de conduta, de esperança, de diretrizes. Quantas pessoas estão sofrendo porque saíram da palavra, deixaram a palavra, abdicaram a palavra, hein? Desprezaram a palavra, rechaçaram a palavra, mentiram contra a palavra. Estão pregando uma coisa completamente antibíblica, completamente extra-bíblica. Porque hoje o que mais nós vemos de pregação são pregações antibíblicas e pregações extra-bíblicas para juntar gente. E aquelas pessoas que vão ali são pessoas que não conhecem a palavra. E o inimigo pega o homem na sua ignorância. E a ignorância é o principal fator dos erros e dos crimes. Quanto mais ignorante, embrutecido é o homem, menos conhecimento ele tem da palavra de Deus. Porque a ignorância embrutece a alma. A ignorância enrijece o espírito. A ignorância interdita o homem de conhecer a palavra. Mas os simples, os humildes, os puros de coração, têm acesso à revelação desta palavra. E quando esta palavra chega revelada, chega com detalhes, chega com minúcias, você absorve ela, aleluia, você degusta ela de maneira gloriosa, e você cresce na esperança, cresce na fé e cresce nas motivações. Em tempos difíceis como estamos vivendo, em tempos epidêmicos como estamos vivendo, em tempos caóticos como estamos vivendo, nada melhor do que consultar a palavra de Deus. Quem consulta a palavra de Deus está ligado a Deus. Quem consulta a palavra de Deus tem acesso a Deus. Quem consulta a palavra de Deus está vivendo intimamente com Deus. Deus está na palavra. Deus está na palavra. Por favor, volte a amar a palavra de Deus. Recrear a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Ter a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, manifestar a palavra de Deus, usar esta palavra como os fins específicos de cura, de milagre, de solução de problemas, de cura de enfermos. Aleluia! Esta é a palavra da fé que nós cremos.
que estava tipificado nessa pia do tabernáculo, onde era colocada água para o sacerdote lavar as mãos e lavar os pés. Ninguém poderia ministrar diante de Deus sem purificação. Ninguém podia ministrar, ele morreria, Deus não aceitaria o seu sacrifício e era peso de morte para quem desobedecesse. Oh, palavra pura, levante a mão e glorifique a Deus. Os que estão sentindo a presença de Deus, glorifique a Deus comigo. Os que estão amando a palavra de Deus a cada dia, glorifique a Deus comigo. Não saia do centro da palavra de Deus. Não negocie esses valores. Aleluia. São valores infinitos, valores magistrais, valores concebidos por Deus. Aleluia. É esta palavra da fé que nós fomos evangelizados, que adentrou um dia nas paredes íntimas da nossa alma, que penetrou como uma espada no íntimo do nosso ser. E quando lemos esta palavra, ficamos alegres. Eu estou feliz. Eu cheguei aqui um pouco abatido, dado as coisas que estão acontecendo aqui com a nossa família, mas ao ler a palavra, vem o refrigério, vem o consolo, vem o renovo da nossa esperança. Aleluia. Então não perca, não se desiluda, não baixe a cabeça, não baixe a sua cabeça, prossiga, venha para esta pia, venha para esse lavatório, lave suas mãos, lave seus pés, lave sua mente, lave seu olhar, lave seu ouvir, lave seu falar, se lave completamente pela lavagem regeneradora da palavra de Deus. Porque ideais maiores, objetivos maiores, Deus tem na sua vida. O propósito de Deus com você não terminou. O plano de Deus com você não encerrou. Prossiga. Há uma esperança. Há uma luz no fim desta caminhada. Há uma glória te esperando cintilantemente do outro lado do rio. Vamos atravessar este Jordão. Aleluia. Com a graça de Deus haveremos de atravessar, de vencer as batalhas da vida, porque fiel é aquele que nos prometeu. Está aqui o tratado de Deus, está aqui a vontade de Deus, está aqui o plano de Deus, está aqui a soberania de Deus, está aqui os ditames terminantes de Deus, está aqui. Todo o vocabulário de Deus que você precisa ouvir está centrado dentro da Bíblia Sagrada. Oh, glória a Deus! Receba nesta noite fé. Receba desta noite renovo de esperança. Receba esta noite cura divina para você e para a sua família. Eu ministro esta noite cura divina. Eu ministro esta noite uma bênção para a angústia que você está vivendo, para esse processo que você está passando de deprimência. Eu ministro uma bênção de Deus na sua vida. E não só na sua vida, mas na vida da sua família. Receba esta bênção inimaginável de Deus. Você que está sofrendo as traições, você que está sendo inconcebido no ângulo da incompreensão, você que está solitário, aí sozinho num canto da sua casa, pensativo, receba o consolo de Deus. Abalassúria. Receba a paz de Deus, cante homem de lebas. Receba a vitória de Deus, calassuri que desce de Himalaia. Receba o refrigério de Deus. Você não está só. Receba a companhia do Espírito Santo. Receba a companhia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deixe que Ele toque nas suas entranhas. Deixe que Ele toque nos seus órgãos, deixe que Ele passe a mão na sua cabeça, deixe que Ele chame você para o seu colo. Ele tem um colo para te dar esta noite. Ele tem a palavra para te oferecer esta noite. Não temas, não temas, não te atemorize. Eu estou contigo para te guardar. Não temas as vicissitudes, as intempéries, os obstáculos. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não temas, não passe rápido pela nossa live. Fique conosco. Deus tem propósitos relevantes na sua vida.
O mistério de Deus contigo e comigo não terminou ainda. Ainda estamos vivos, ainda estamos atuantes. Aleluia. Quando uma porta se fecha aqui, Deus abre 2, 3 ali. Aleluia. Vai voltar a chover na tua horta. Vai voltar a chover no teu jardim. Aleluia. A água da vida vai voltar a ser derramada na sua vida. Você não está esquecido por Deus. Você pode estar esquecido por homens ingratos, homens egoístas, homens que só querem para si. Mas receba o bálsamo, o lenitivo de Deus. Receba a presença de Deus agora. Ele está aí enxugando suas lágrimas, consolando o seu coração, renovando a sua esperança, sancionando para você novas promessas, porque Ele é Deus. Ele não tem prazer no seu sofrimento. Ele não tem prazer no seu esquecimento. Não. Ele tem prazer na sua alegria, na sua felicidade. Pois Ele mesmo é uma fonte de alegria e uma fonte de felicidade. Uma vida sem Jesus é uma rosa sem perfume. Uma vida sem Jesus é um rio sem água. Uma vida sem Jesus é um dia sem sol. Uma vida sem Jesus é um céu sem estrelas. Mas você tem Jesus, então você tem a melhor coisa da sua vida. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo nos céus, ele já tem morada. Então receba esta palavra como bálsamo, como lenitivo. E se eu fui um vaso de Deus para você, se eu fui um vaso de Deus para alimentar a sua alma, se eu fui um vaso de Deus para estruturar a sua fé, glorifique a Deus e ore por mim. Ore por minha família, ore por meu ministério, para que Deus nos conceda longevidade. Eu quero fazer mais em prol do reino de Deus, porque eu não trabalho para Ele, eu trabalho com Ele, é diferente. Ore por mim, ore pela minha família. Se você me ama, estenda as mãos para cá, ore por mim. Eu preciso a cada dia mais de inspiração para falar esta palavra, para trazer aos homens Jesus Cristo, o verbo preexistente, o verbo encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. As minhas lives são verdadeiros cultos, porque aqui eu sinto a glória de Deus. É como se eu estivesse no púlpito pregando para centenas e milhares de pessoas, porque eu estou falando para gente que ama Jesus. Eu estou falando para a gente que, apesar das fraquezas e das nossas insignificâncias, ainda tem Jesus no seu coração. Ainda ora a Jesus, ainda espera em Jesus. É para você, querido irmão. É para você, querida irmã, esta palavra de uma relevância gloriosa, de uma relevância pujante, magnífica, indescritível. Então aceite esta palavra no recôndito seleto da sua alma. Você e sua família. Agora vou fazer o último pedido. Compartilhe esta live. Compartilhe esta live para pessoas que você conhece, para amigos que você conhece, para que eles possam, junto com a sua família, serem também alimentados com esta palavra que Deus nos dera nesta noite. A pia de cobre, um símbolo, um tipo da palavra de Deus. Esta palavra pela qual nós vivemos dia após dia. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês mais uma vez. Deus abençoe a Elese Santos, a Edna Machado, a Wanda Araújo. Deus abençoe a Marcos Antônio, a Edneide. Deus abençoe a vocês, queridos irmãos José Luiz Vieira, que receberam a palavra de Deus com alegria. Deus abençoe, eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu amo vocês de todo o meu coração, de todas as minhas forças. Aleluia. Então, meus queridos e santos irmãos, nós vamos ficar por aqui com esta palavra. Graças a Deus que Ele nos deu este bálsamo para nós. Graças a Deus que Ele nos consolou, que Ele nos despertou, que Ele nos exortou pela sua bendita palavras, riquezas gloriosas e imutáveis. Então Deus abençoe a todos,
Tenham todos uma noite de paz em Jesus Cristo, nosso Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.